Então eu acho que o aumento de conversão ele vem a partir do momento que você consegue entregar coisas mais qualitativas num vídeo do que eventualmente numa tratativa sem esse produto. Acho que todo corretor hoje que está entrando ou que já está aí no mercado, ele tem essa expectativa de usar a rede social. Só que muitas vezes ele não sabe, ele investe dinheiro. Hoje eu estou vendo muito corretor investir muito dinheiro e você trouxe um monte de insight bacana que muitas vezes ele não está gerando necessariamente valor para aquele dinheiro que ele está investindo e vai ser um dinheiro que talvez vai criar uma audiência errada. O momento de consumo de conteúdo que a gente tem que entender, muitas vezes, é que às vezes o conteúdo desse corretor não é só apenas sobre a casa e sobre o terreno, é também sobre esse entorno, porque a pessoa ao procurar sobre esses dois assuntos vai acabar caindo dentro daquele conteúdo. E quanto mais perto ela está de interagir com o conteúdo do corretor, quer dizer que o momento de compra está mais próximo. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Virando a Chave, podcast oferecido pela MRV para você, corretor e corretora de imóveis que quer se especializar, buscar conteúdo, buscar informação, muita coisa bacana. Aproveita aqui, hoje um papo super bacana, mas antes, quer trabalhar na MRV, quer entrar com o nosso time, QR Code na tela, por favor, tira uma foto, vai ser uma satisfação enorme ter você junto com a gente. E hoje, Rafael Arte, putz, que espetáculo, cara, ter você comigo. O Rafa é super expert aqui já em podcast, tem um podcast chamado Brand Insights, se você não conhece, busca lá, tem muito conteúdo legal. E esse papo maravilhoso, cara, seja bem-vindo. Muito obrigado. Estava muito ansioso pra gente ir conversar. Eu não sei se eu já te contei essa história, né? Mas eu comprei a minha última casa por causa de um corretor que criava conteúdo no TikTok, cara. É? Podemos falar um pouco mais sobre isso, mas eu fui totalmente motivado justamente por causa dessa criação de conteúdo. Acho que é legal trazer um pouco pro pessoal sobre isso. Já conta pra nós, Arte, vou te chamar de Arte. Sim. Conta pra nós um pouco da sua história. Então, acho que isso é legal pra começar aqui, pra turma te conhecer um pouco melhor. Cara, quando eu falo pras pessoas, eu acho que eu tenho uma carreira muito pouco ortodoxa, né? Eu fiz faculdade de engenharia ambiental na Federal da ABC, lá em São Paulo, e no último semestre eu fiz aquilo que meus pais mais temiam. Eu larguei a faculdade pra começar a gerar conteúdo pra internet. Então eu peguei uma câmera velha, tinha uma barba que vinha até aqui, um cabelo gigantesco, e comecei a falar sobre desenvolvimento pessoal, que era uma coisa que eu gostava muito, eu estudava naquela época, e eu sempre tive aquela premissa que a forma mais legal de você aprender é você ensinar. Então, eu li um livro, aí ia lá, criava um vídeo sobre aquilo e tal, e por algum motivo, que até hoje eu não sei, o meu canal começou a crescer, e isso fez com que o Google olhasse pro meu canal e começasse a me convidar para participar das rodas de criadores de conteúdo. Então, era um espaço lá em São Paulo, chamado YouTube Space, que a gente aprendia a fazer negócios com marcas, e lá eu comecei a conhecer grandes influenciadores, ali desde o começo, e a partir dali, né, a minha vida toda foi focado em ajudar marcas a se conectarem com influenciadores. Isso já faz 14 anos. E de lá pra cá acho que é uma história super legal, o mercado cresceu bastante e acho que eu tenho bastante case pra falar aqui, comentar um pouco sobre como isso tem transformado a vida das pessoas e como ainda dá tempo das pessoas embarcarem nisso e consequentemente monetizarem ali a atenção daquela audiência. Que legal, cara. E falando um pouco dessa atenção, acho que essa é a grande moeda do momento, né? Se fala muito sobre como ganhar atenção nesse mundo de múltiplas exposições ou múltiplos conteúdos rodando rapidamente na tela do seu celular, na tela do seu iPad, enfim, na tela que você está consumindo. Super. Qual é o segredo para conseguir atrair essa atenção? Cara, a gente, quando começa a estudar esse modelo, a gente chama de jornada de consumo de conteúdo. É um modelo novo no mercado que diz respeito sobre como as pessoas consomem aquele conteúdo e como elas são impactadas. E a gente percebe que a atenção hoje é dividida em 3 parâmetros. Acho que o primeiro é o parâmetro dos algoritmos das redes sociais. Cada rede social tem um algoritmo diferente que se comunica de uma forma diferente com aquela audiência. Então, vou dar um exemplo aqui. Enquanto um TikTok prioriza muito mais uma criação de conteúdo mais criativa, mais interativa, o Instagram prioriza aqueles conteúdos mais de aspiracional, lifestyle, né? Aquilo que as pessoas almejam ser. Então, essa atenção é dividida nas redes sociais, nesses algoritmos. O segundo é sobre quem você conversa e como você conversa, então a segmentação, o nicho que você atua. E acho que o terceiro, e a coisa que é mais importante, é o momento do consumo. Então, o que a pessoa está procurando naquele momento e como isso impacta.
Então, quando eu considero esses 3 aspectos, a gente consegue definir o que é a atenção digital e, consequentemente, como que você influencia essas pessoas numa jornada de compra, de tomada de decisão, ou simplesmente para que ela te siga e você consiga, né, gerar uma audiência para monetizar depois. Mas acho que é importante entender isso. É com quem você conversa, qual a plataforma que você está utilizando e, principalmente, qual é o nicho que você está fazendo esse recorte. Então, em resumo, vamos pensar aqui, fazer um exercício hipotético. É você, corretor de imóvel, que está nos ouvindo aqui. Você tem uma conta no TikTok e no Instagram, são conteúdos diferentes. Esse é o primeiro ponto que você não pode trazendo. replicar. Você tem, eu fiz um conteúdo, vou postar nos dois. Não funciona. Uma forma de conteúdo para Instagram ou Facebook, uma forma de conteúdo para TikTok, Kawaii, qualquer outras formas. Segundo ponto, você tem que saber o nicho. Seu conteúdo está vinculado com o que você trabalha para Minha Casa Minha Vida, é uma coisa. Você trabalha para um nicho de imóvel mais alto, legal. Não, eu trabalho para um nicho de famílias jovens, é um tipo de conteúdo. Trabalho para vovós que querem, sei lá, alguma coisa, é outro tipo de conteúdo. Posso te dar um exemplo nisso? Claro. Quando deu a pandemia, né, eu e minha esposa, a gente ficou grávida, a gente morava em São Paulo, e ela chegou para mim e falou assim, cara, não vamos criar nosso filho na capital, vamos se mudar para o interior. E aí a gente começou uma jornada incessante em querer achar um terreninho, né? Aquele sonho, comprar um terreninho e tudo mais. Quando ela chegou pra mim, eu falei assim, meu amor, eu quero o seguinte, eu quero um terreno que seja plano, que tenha fontes de água, que faça fundo pro rio. Eu coloquei todos os artifícios pra ela não achar. E não é que ela seguia um criador de conteúdo, que era um corretor, que ele só falava sobre venda de imóveis rurais. Ela chegou pra ele, acompanhou os conteúdos, mandou as especificações e o cara tinha ali um terreno pra apresentar pra gente. E hoje você mora olhando Hoje eu moro lá, exatamente. Cara, eu não tive nem argumento pra falar sobre isso, mas ela consumia um conteúdo que um cara que falava especificamente sobre esse nicho e ela acabou procurando sobre como comprar terreno rural. E achou esse cara que criava conteúdo super legal em cima disso daí. Então, o nicho é mega importante. Isso é super importante. E aí você falou de um terceiro elemento desse pilar, que é o momento do consumo de conteúdo. E aí a minha pergunta para você é, como um corretor sabe o momento de consumo de conteúdo? Como é que ele busca? Então, eu, depois que fui forçado a comprar um terreno por causa disso, comecei a estudar um pouco mais desse fenômeno, então acho que tem algumas coisas legais para compartilhar. Acho que, primeiro, uma pessoa que está prestes a comprar um imóvel, ela começa a consumir 3 conteúdos diferentes. Acho que o primeiro tipo de conteúdo que ela consome é conteúdo sobre decoração. Então a pessoa nem comprou a casa, mas já tá pensando na decoração, na pintura, Total. No que ela vai fazer. O segundo é conteúdo de finanças. Então ela quer saber sobre financiamento, sobre como gerenciar o dinheiro dela para poder dar uma entrada e assim por diante. E por fim, ela consome conteúdos sobre review de casa. Então, uma pessoa que mostra uma casa, que mostra como é que funciona, como que você constrói num terreno de tantos metros. Então são 3 momentos diferentes. Só que a pessoa, quando ela tá para tomar a decisão da compra de uma casa, ela já tá muito bem embasada em outros aspectos. Porque não é uma compra que muitas vezes ela é muito racional, né? A pessoa tá ali... Ela é bem planejada. Exatamente. Então, o momento de consumo de conteúdo que a gente tem que entender, muitas vezes, é que às vezes o conteúdo desse corretor não é só apenas sobre a casa e sobre o terreno, é também sobre esse entorno, porque a pessoa, ao procurar sobre esses 2 assuntos, vai acabar caindo dentro daquele conteúdo. E quanto mais perto ela tá de interagir com o conteúdo do corretor, quer dizer que o momento de compra tá mais próximo. Ou seja, não se fixe só no conteúdo do produto, é isso que você está trazendo. Exatamente. Traga outras informações que ajudem nesse processo, que você vai trazer mais gente ou mais momento em cima do que você está construindo ou dos seus seguidores, né? Perfeito. Aí eu vou dar um exemplo desse mesmo corretor que eu tô comentando. 60% do conteúdo dele não era sobre os terrenos, porque o terreno também é mato, né? Era sobre documentação e sobre dicas para você não ser passado para trás ou para você não tomar um calote quando você comprou um terreno. Acho que foi isso que fez com que a gente fosse amadurecendo a tomada de decisão. Porque no fim do dia, né, o terreno ali que a gente ia comprar, ele era tão importante quanto o medo que a gente tinha de ser passado para trás ou algo do tipo. Fala de confiança, né? Exatamente. E sobre autoridade também. Então, chegou um momento que depois de consumir todos os conteúdos que ele tinha lá, quando a gente foi conversar com ele, eu não precisei ficar com o pé atrás, porque eu sabia que toda recomendação que ele me dá era uma recomendação de especialista. Sim. E aí, eu divido esse mercado, depois que eu comecei a estudar, né, em 2 tipos de corretores que criam conteúdos para as redes sociais. Acho que o primeiro é aquele que usa a rede social para expor um produto, então ele vai lá, mostra a casa que tá para vender, fala sobre apartamento e tal. E aquele corretor que ele se especialista na jornada do cliente. Então,
ajudar ele a encontrar, ajudar ele a ter certeza que aquilo é uma boa tomada de decisão, mostrar para ele que ele consegue colocar aquilo dentro do orçamento e, por fim, fazer o acompanhamento para finalização. Então, eu acho que esse modelo de especialista, de fato, é muito importante, porque o que eu percebo, e aí acho que você é a pessoa a melhor para me falar sobre isso, é que às vezes o corretor não se coloca na posição de especialista, ele se coloca apenas na função de apresentar o produto. Eu acho que isso tem uma quebra muito grande quando você vê os conteúdos nas redes sociais. Acho que você traz um ponto legal que é sobre autoridade ou não, ou o quanto você constrói a sua posição de autoridade. Exatamente. Acho que esse é o ponto que você está trazendo. E muito do que o corretor, na simplificação, talvez, de só apresentar um produto, ou um empreendimento, ou uma casa, ou uma oportunidade, ele deixa de passar a construção dessa jornada como um todo. E acho que esse é o ponto. Exato. E aí tem uma diferença enorme, você que está passando já para a próxima etapa, o quanto isso impacta na conversão daquilo que ele gera, né? Perfeito. Porque não adianta só gerar conteúdo. Gerar conteúdo todo mundo pode gerar. O ponto é que você está gerando por algum motivo. Então você está buscando concretizar algum negócio. Como é a diferença de conversão dessas duas jornadas? Acho que é legal, né? Lá no podcast a gente recebeu a Renata, ela é a head de social commerce do Mercado Livre. Que legal. Eu vou fazer uma analogia que ela é um pouco separada, mas acho que tem bastante a ver com isso. O Mercado Livre, de um tempo pra cá, de 2 anos pra cá, eles começaram a investir em conteúdos que ficam na página de produto. Então você vai comprar lá um secador de cabelo, vai ter um videozinho de alguém explicando sobre aquele produto. Ela comentou que a conversão de um anúncio com vídeo, ele é 23% maior do que um anúncio sem um vídeo. E aí, qual que é a grande conclusão que a gente percebe? O modelo hoje, muitas vezes, de discovery, né, de achar uma casa para você morar, ele é muito frio. Porque geralmente é no marketplace, tem aquelas fotos, aí tem aquela descrição, 3 quartos com tantos metros quadrados, área construída. Só que, muitas vezes, a pessoa que tá querendo comprar aquilo, ela não tangibiliza. E aí, qual que é o paralelo com o Mercado Livre que eu vou falar pra você? Uma vez a minha esposa chegou e falou assim, amor, compra um secador de cabelo pra mim? Aí eu falei assim, ai, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela, por quê? Eu falei assim, não, porque agora eu vou consumir 80 horas de conteúdo pra comprar o melhor secador, né? E aí, quando eu comecei a entender um pouco sobre isso, o conteúdo que mais me pegou foi o seguinte, tinha lá um secador de cabelo de 400 watts. Você sabe o quão potente é um secador de 400 watts? Menor ideia. Também não sei. Mas tinha um videozinho que mostrava que a mulher secava o cabelo dela, que era o cabelo grande, em 5 minutos. Falei, caramba, é isso que eu preciso. Então ela tangibilizou essa percepção. Então eu acho que o aumento de conversão ele vem a partir do momento que você consegue entregar coisas mais qualitativas num vídeo do que eventualmente numa tratativa sem esse produto. Uhum. Então imagina que a criação... Muito mais racional, né? E imagina que assim, esse produto, né, esse vídeo que ele está executando, não é um vídeo para rede social. Ele é um vídeo que ele vai mandar no WhatsApp para um cliente para tirar uma dúvida. Ele vai usar isso como uma referência quando a pessoa precisar procurar um imóvel. Então a pessoa chega e fala, puta, queria um imóvel assim, pô, eu tenho um vídeo de uma casa que eu gravei, vê se é isso que você quer. Sim. Então isso consegue ajudar e a tangibilizar e principalmente, eu nesse processo de compra, eu ficava imaginando o terreno e tal. Quando esse corretor me mandou uma imagem, né, um vídeo que ele gravou nesse terreno, cara, eu assisti aquilo 8 milhões de vezes. Ficava assistindo, almoçava, assistia. Então isso ajuda a pessoa a chegar mais perto dessa tomada de decisão. Então... reforça demais os atributos positivos. Né? E eu acho que assim, dentro desse mercado, a gente precisa de players como vocês que vão ajudar a gente a metrificar um impacto como isso, né? Perfeito. Acho que o Mercado Livre é mais fácil, porque a gente tá falando de produtos de bens de consumo, mas eu tenho certeza que isso tem funcionado. Por quê? Quando eu olho hoje no TikTok, entre os assuntos mais vistos, tem muito conteúdo de corretor de imóvel, mostrando casa. Fazendo, olha só como é legal essa casa aqui de, sei lá, 200 metros quadrados, um terreno com 15 de frente. Aí o cara fala, e no fim ele coloca lá o contato dele, né? E aí depois ele posta um outro vídeo falando que foi vendido. Perfeito. Então isso também mostra a escassez. Olha só como isso aqui tá rodando rápido. Olha a oportunidade que você tá perdendo. Então você consegue criar um FOMO que é diferente de você mandar, sei lá, um follow-up lá no WhatsApp. Tem outra pessoa interessada. A pessoa vai falar assim, puta, isso aqui é papo de vendedor. Mas quando ele começa a ver que os vídeos que ele tá apresentando estão sendo vendidos, acho que é um outro pacing. Essa recorrência. E aí eu acho que você traz um pouco dos gatilhos. Acho que esses gatilhos mentais que acionam tanto do corretor como você vai se conectando, mas principalmente de quem está consumindo o cliente, que é legal. Então, como você vê essa evolução, e a gente está falando muito desses influenciadores crescendo, esses nano-influenciadores crescendo, Super. A
até que ponto eles conseguem alimentar tanto vídeo, tanta informação, e até que ponto vira over? Que momento sobrecarrega a cabeça do cliente, ou tem uma renovação de base de clientes que é importante também ser feita? É legal, né? Acho que para isso a gente precisa conversar um pouco sobre como que a gente indexa esse conteúdo, né? Então, hoje, uma coisa que eu percebo que, às vezes por falta de um conhecimento mais simples, a gente acaba, trazendo muito conteúdo para a mesma base, o que satura essa base faz com que você caia no esquecimento em cima disso. Legal. Por isso que eu falo que o conteúdo não é só sobre o produto, ele precisa ser sobre várias outras coisas. Então, a gente fez uma análise recentemente, olhando criadores de conteúdo que eles apenas falam sobre a vida, sobre o dia a dia deles, e criadores de conteúdo que abrem caixinhas de pergunta, que fazem formas de responder e atuar com aquela audiência que ele tem. É muito maluco como esses criadores aqui, eles crescem em 51% mais do que os criadores que não interagem com essa criadores audiência. Aqui, só para reforçar, os criadores que abrem a caixinha de perguntas. Exatamente, que interagem, que fazem pergunta, que falam. Mesmo que, e aí depois a gente foi entrevistar esses criadores, muitas vezes eles fazem as próprias perguntas para eles, orientado porque é o que ele quer, entendeu? Claro. Então, às vezes ele abre uma caixinha de pergunta e aí ele colocava assim, aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Pô, e aquele imóvel que você mostrou de 3 quartos? Ele falou assim, pô, gente, então aquele imóvel a gente vendeu e tal. Então ele consegue criar ali, né, outros gatilhos mentais usando uma aprovação social de interação daquela audiência. Porque se eu tô vendo que, pô, o pessoal tá respondendo, tá colocando caixinha de pergunta, me parece que aquele corretor, ele é relevante em cima disso. Tem um insight aqui importante, Ati, só para acho que essa turma aqui, primeiro você tem que trazer alguma palavra que talvez a turma não sabe muito, é indexar. Exato. Me ajuda só a desmembrar o que é indexar. Perfeito. Hoje você tem 2 tipos de plataforma social. Você tem aquelas que são, vou usar um termo em inglês, mas aí depois eu traduzo, né? Que são searchables, ou seja, que elas ajudam as pessoas a pesquisarem porque o conteúdo de 3, 4 anos atrás pode ser reassistido e ele funciona, e plataformas que não indexam. Então, vou dar um exemplo. Se você chegar lá e jogar algum conteúdo no Google, o Instagram não vai trazer, né, aquele conteúdo que foi pesquisado porque o Instagram não indexa conteúdo no Google, né? Outras formas, sim, o TikTok indexa. Perfeito. Então, dependendo do tipo de conteúdo, e por isso que cada plataforma tem um modelo diferenciado, você precisa saber como colocar o conteúdo para alcançar mais pessoas, porque ele tem um tempo de vida útil. Perfeito. Então, acho que esse é o ponto importante, quanto você constrói e vincula, em que plataforma, né? Exato. E por quanto tempo ele vai durar. E aí eu vou dar um exemplo aqui, vamos usar o TikTok como exemplo. Primeira coisa, o TikTok lá, quando você cria um conteúdo, ele tem um lugar para você marcar qual é a localização. E ao você marcar uma localização, esse conteúdo vai ser distribuído regionalmente. Porque na cabeça do TikTok, é importante que você receba conteúdos de pessoas que estão próximos de você. Segundo, existem hashtags que indexam conteúdos com interesses proprietários. Né? Então, por exemplo, tem uma hashtag lá fora que ela é o TikTok me fez comprar. Então, essa hashtag, as pessoas que querem comprar alguma coisa, que estão de besteira, clicam lá e vão ver coisas que estão vendendo na internet. Sim. Então, é entender quais são essas hashtags de indexação que conseguem fazer com que as pessoas que assistiram o conteúdo sejam impactadas. Aí eu vou dar um pulo do gato aqui. Então, por exemplo, se você usar uma hashtag financiamento, você vai ter conteúdos de pessoas que falam sobre financiamento, só que você também pode ter oportunidades de produtos para você vender ali, porque uma pessoa que está interessada nisso, consequentemente, deve estar interessada também numa casa. Por isso que eu falei que o conteúdo de finanças e o conteúdo de venda de imóvel andam em conjunto. Perfeito. Né? A mesma coisa que se você usar, sei lá, uma hashtag de faça você mesmo, né, e colocar um indexado nessa hashtag dentro de um conteúdo de uma apresentação de imóvel, você pode puxar uma pessoa interessada que está olhando para essa parte. Então, acho que a grande questão aqui, e acho que é uma discussão muito legal da gente ter, quais são essas hashtags que mais indexam? Né? O que essas pessoas que são impactadas por essa hashtag estão procurando naquele momento? E acho que mais importante do que isso, qual que é o test and learn? Né? Então, eu fiz um conteúdo, coloquei isso, teve alcance legal, vou replicar e fazer isso de uma maneira que consiga crescer. Até porque, eu falo que a criação do conteúdo não é apenas para construção de autoridade e eventualmente para venda de um produto. Hoje tem corretores que ganham muito mais criando conteúdo do que vendendo casa. Total. Porque eles cresceram, tiveram essa autoridade e os vídeos deles são notoriamente reconhecidos por cima disso. Então, de fato, é a construção de um canal de venda, como um WhatsApp, como um site e assim por diante. Agora eu vou no segundo ponto, que para mim é outro insight super bacana. Então a gente falou muito de indexação, que é legal demais. E acho que você trouxe o ponto de test and learn, de tentar errar até que você acerta, perfeito, né? E o segundo ponto, Art, você disse assim, tem uma galera que fala muito
de criação de conteúdo, de lifestyle, de estilo de vida, de talvez um pouquinho de produto, talvez fale um pouquinho de, enfim, de outras coisas, mas não conecta. E você tem uma outra turma que também fala talvez das mesmas coisas, mas usa talvez uma caixa de texto, usa uma forma de perguntas e respostas, tenta criar um vínculo talvez com alguns temas mais, até de certa forma polêmicos, mas que você mesmo cria uma empatia e uma abertura de conversa. Esse grupo aqui tem convertido muito mais do que o outro. E isso muito porque eles sabem provocar as perguntas e respostas lá dentro. Isso tem funcionado bem. Eu vou dar um exemplo super legal, né? E esse é um conteúdo que eu vi lá fora. Então, um corretor de imóvel, ele chega e fazia uma caixinha de pergunta, e aí ele mesmo perguntava para ele mesmo: duvido você achar... Eu vou trazer para o Brasil, claro, né? Duvido você achar imóveis em Santo Amaro, lá em São Paulo. Aí esse corretor, ele fazia um conteúdo onde ele achava os imóveis mais legais para venda em Santo Amaro. Só que o que acabou acontecendo? Algumas pessoas da audiência começaram a fazer essa mesma pergunta para ele sobre outras regiões. Só que quando a pessoa faz a pergunta para você, você tem lá o Instagram, você sabe quem te perguntou. Claro. Então ele criava um conteúdo sobre aquilo, mas já captava esse lead para falar sobre vendas também. Total. Então, dependendo desse modelo de conteúdo que você faz, você consegue gerar uma captação de um lead quente, de alguém que realmente está interessado. E já está te direcionando aonde ele quer, inclusive. Exatamente. Né? Quer ver um outro insight que eu vi lá na gringa também? Era um criador de conteúdo que ele falava assim, desse empreendimento que eu tô te vendendo, passeando com um cachorro, o que você tem no raio até de 5 km que você pode ir com o seu cachorro? Então ele ia no mercado, ele ia no pet shop, então ele mostrava o entorno daquela casa, né, e como uma pessoa com um cachorro, né, que consequentemente poderia ir até lá. Então olha como é legal a forma de você apresentar o produto dentro de uma dor que as pessoas têm, que é ir a pé para os lugares. Perfeito. Só que trazendo uma inovação interessante. Então não é ele falando assim, você tem aqui o shopping. Não, eu vou mostrar, vou pegar meu cachorro e vou até lá e vou mostrar como isso é fácil. Então isso é muito legal, porque aí as pessoas começam... e gera criatividade, né? Porque aí você traz formas inusitadas até de apresentar uma coisa que talvez não é o centro. Nesse momento, exatamente, você está falando de como é fácil caminhar daquele imóvel. Depois você fala do imóvel, né? Exato. porque com certeza a pessoa fala, é perto de tudo? Deixa eu saber sobre imóvel. Então ele consegue captar isso aí também. Então, essa questão de você entender como as pessoas consomem e talvez uma forma diferente de apresentar aquilo que todo mundo está apresentando, vai gerar aquele interesse de forma mútua do que aquela pessoa está buscando. Né? Eu vou dar um outro exemplo também de outro conteúdo que eu vi. Aí esse aqui já no Brasil. Era um corretor que ele falava assim: 5 dicas para você que quer ter um imóvel que, sei lá, você pode ter... papagaio, era a questão dele. E aí ele explicava, você precisa ter aqui uma casa que tem uma corrente de ar. E aí ele explicava isso, ele colocava um link da imobiliária que ele trabalhava com a casa daquela foto. Perfeito. Então ele fez um top 5 e aí cada dica ele tinha um imóvel que tinha aquela dica vinculada. Embutida, que legal. Gente, tem muito, que o Art está trazendo aqui, que tem muito conteúdo criativo na rede que pode gerar ideia. Acho que esse é um outro ponto. Agora vamos para o que você está hoje trabalhando cada vez mais. A gente falou bastante sobre isso, mas é sobre esse mercado de influência. Perfeito. Qual o poder de um influenciador no Brasil hoje? Legal. O Brasil hoje é o segundo país no mundo em consumo de redes sociais. A gente fica quase 4 horas consumindo, a gente só perde para Filipinas. Isso porque o Brasil tem uma baixa taxa de pessoas conectadas com a internet. Se tivesse mais pessoas, a gente estaria mais conectado. Eu acho que a grande questão, principalmente aqui no Brasil, é que saiu uma pesquisa da Kantar que falava que 70% das pessoas tomam decisão de compra por causa de recomendação de influenciadores. Porque o brasileiro tem essa questão da recomendação ser algo muito forte na nossa cultura. Então, a gente olha influenciadores digitais como empreendedores culturais. O que isso significa? Eles têm o poder de moldar a nossa cultura de acordo com a visão que eles estão executando. Né? Não distante disso, é muito maluco como a gente percebe que muitas vezes a opinião pública muda quando você tem muitos criadores de conteúdo criando, conversando, gerando memes e assim por diante em cima de uma categoria. Então, o Brasil é um país altamente influenciável. Só que, da mesma forma, o Brasil também é um dos países que tem menos confiança nas marcas. Então, quando uma marca fala sobre ela mesma, as pessoas têm pouca confiança. Qual que é o grande insight disso? Acho que, no fim, as pessoas querem comprar de pessoas.
E quanto mais você conseguir trazer essa questão humanitária, de um conteúdo de proximidade, mais aumenta o seu endosso para as recomendações que você acaba executando. Isso facilita muito qualquer processo de vendas. Sim. Seja de um produto com um ticket muito alto, né? Porque a pessoa tem que tomar uma decisão, mas quanto maior o ticket, mais a pessoa consome conteúdo para comprar. Afinal, ela está fazendo um investimento grande e, consequentemente, tem mais espaço para pessoas fazerem indicação e ajudar nesse momento de compra. Nesse processo. Só que o Brasil ainda... E aí acho que eu olho... Quando você... Vou pegar os Estados Unidos como benchmark, Sim. né? Você tem muito pouco conteúdo sobre o mercado imobiliário, você tem muito pouco conteúdo sobre indicação de imóvel versus o que o pessoal faz lá fora, né? Então, acho que é um mercado grande, tem muito espaço e ele sempre vai ter oportunidade porque a gente fala sobre nicho, pessoas e, principalmente, essa experiência de consumo do conteúdo. Que legal, cara. Isso é um insight bem legal, porque realmente a gente vê muito conteúdo, mas ainda não de uma forma estruturada, organizada. Agora, do outro lado, nessa linha do influenciável, Arte, você não acha que também tem um risco? Não tem riscos inerentes à construção de imagens equivocadas, de a marca não ser a protagonista, e isso é legal, eu concordo plenamente, pessoas compram de pessoas, vincular isso é importante, mas em que momento pode ter alguma ruptura desse processo? Eu acho que os grandes riscos geralmente são atrelados a quando você é negligente sobre o poder que isso tem. Então, da mesma forma como você está utilizando uma ferramenta que é muito poderosa, ao negligenciar isso, você tem um problema gigantesco. Então, onde que eu vejo que... E aí, trazendo para esse nicho aqui, acaba tendo um problema. Quando a pessoa começa a achar que as pessoas estão muito mais interessadas, sei lá, na vida do corretor do que no que ele oferece, né? E eu lá no meu canal foi muito engraçado. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, é um negócio super legal. Aí um dia eu falei assim, vou fazer um vlog, vou contar para as pessoas sobre a minha vida. Eu gravei um vlog e o primeiro comentário das pessoas era assim, Rafa, a gente não quer saber sobre a sua vida. A gente quer saber sobre como que você sente que a autoestima pode ajudar. Isso foi arrasador pra mim, né, cara? Porque, no fim, é exatamente essa percepção. Isso, né? Só que quando você começa a querer utilizar isso, eu acho que o ego acaba pegando por causa desse modelo, é onde acontece os piores erros e aí que você tem uma mudança muito drástica. Se eu fizer um paralelo para marcas, por exemplo, tem conversas que as marcas não têm que entrar. E aí, quando entram, elas têm um problema de imagem em relação a isso. Por exemplo, as pessoas têm uma expectativa que as pessoas se posicionem sobre tudo. Sim. Aí, como as pessoas acham que as pessoas têm que se posicionar sobre tudo, algumas marcas acham que tem que se posicionar também, e ao se posicionar sobre um assunto que ela não está envolvida, gera uma polêmica, tem uma quebra de expectativa de imagem, e aí geram, de fato, os grandes erros. Então, eu acho que é ter muita consciência que as pessoas estão consumindo conteúdo por um objetivo. E ao descobrir esse objetivo, é em cima disso que você tem que trabalhar. Fora isso, acaba abrindo muita margem para ter problema, e aí é onde geralmente a gente percebe que as pessoas passam uma linha que, né, tudo que você construiu durante 5 anos, você perde em 5 minutos em relação a esse modelo. E, cara, assim, muita coisa bacana você está trazendo, e todo corretor de imóveis, e trazendo um pouco para esse nicho, acho que você está fazendo uma leitura bem abrangente, que é bem bacana para comparar, mas quando eu trago para o corretor de imóveis, hoje a gente está vendo muito desse corretor indo para o lifestyle. Super. E acho que não é só no corretor de imóvel, acho que na média, mais ainda, acho que tem uma expectativa de que o corretor de imóvel que fale de lifestyle está dizendo que ele é bem sucedido. E aí talvez não necessariamente está falando dos valores. Onde é que essa turma que está aí nos vendo aí agora pode buscar insight, informação em como começar a fazer bem feito? Ou qual a dica? Ou ele tem que ir para lifestyle ou não tem que ir? Como ele conecta ou busca essa informação? Eu tenho uma percepção, e é mais uma percepção pessoal, né? Eu também sou vendedor, né? Lá onde eu trabalho, eu sou diretor comercial, então eu acho que tem uma particularidade do brasileiro que ele sente que muitas vezes ele está sendo enganado a partir do momento que ele se relaciona com uma profissão que ganha comissão. Então, quando você tem esses corretores que vêm muito pro lifestyle, você vai ter duas percepções. Ou a percepção que ele ganha muito dinheiro porque ele faz um ótimo atendimento e tem essa percepção, ou às vezes ele ganha muito dinheiro, só que ele quer mais esbanjar isso do que ajudar as pessoas. Então, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Só que
Acho que no fim do dia, o que faz com que uma pessoa queira comprar um imóvel ou confiar dentro de um profissional dessa área é o conhecimento que ele passa, não necessariamente os bens que ele demonstra, né? Total. E aí, quando ele cruza essa linha, que eu tava comentando agora há pouco, quando ele cruza essa linha, é muito difícil ele voltar, porque quando ele tá se colocando nessa posição e aí ele tem um comentário negativo de uma pessoa falando que teve uma experiência ruim, qual que vai ser a reação dele? Em vez de, querer arrumar, não, ele tem que sustentar essa imagem, ele vai lá e apaga o comentário. Aí essa pessoa vai lá e vai numa outra rede social e faz um depoimento e vai no Google e vai questionar, porque a pessoa se sentiu desmerecida nesse processo. Total. E acho que é aí que as coisas começam a complicar, porque a pessoa tirou esse chapéu de um prestador de serviço que quer ajudar as pessoas para alguém que quer manter esse lifestyle, isso que ele acabou construindo. E que não tem nenhum problema, né? Não, não tem nenhum problema. Se o corretor quer mostrar lifestyle, tem espaço pra gente que quer consumir esse conteúdo. Acho que para quem começa, e muito que a gente faz aqui no podcast, é muito para essa turma que tá começando, buscando conteúdo, querendo se informar, querendo ter sucesso, porque ainda tá na construção inicial de patrimônio. Cara, tem uns caminhos muito diferentes. É legal ver, mas talvez não é ali que se comece, né? É que eu acho que assim, é óbvio que quando você olha pessoas que destacam, você vai ver como ela tá naquele momento, né, que você conheceu ela, mas quando você faz uma retrospectiva e vê da onde essa pessoa começou, é completamente diferente. Tanto que tem um fenômeno que ele é muito engraçado, né, nas redes sociais. Se uma pessoa começa a criar um conteúdo muito bem produzido e tendo poucos seguidores, aquilo tem uma chance de engajar muito menos do que uma pessoa que começou com um celular mais simples, que foi aprendendo a lidar com aquele modelo ao longo do tempo. Né? Então, muitas vezes a gente... que não tem um celular bom, porque... muito pelo contrário, quanto mais humano você for, principalmente nesse começo, e transparecer isso, acho que é muito melhor para aquela audiência que está começando, que entende que ele está nesse começo de jornada. A gente falava em um outro programa sobre autenticidade, né? Super. Acho que esse é um ponto super importante para quem quer criar conteúdo, é como vai ser o seu modelo. Não é o modelo do Art, não é o modelo do Thiago, é o modelo da pessoa, né? Exatamente. Tanto que, e aí, falando um pouco sobre essa experiência que eu tive de compra, esse corretor, ele falava nas redes sociais que, por exemplo, tinha casas que ele oferecia, terrenos, que ele não colocava no site dele, era só na rede social. Claro. Então ele fazia com que as pessoas que conhecessem acompanhassem todas as postagens buscando oportunidades. Eu achei uma sacada de gênio isso, né? Porque ele desenvolveu esse modelo proprietário que veio da cabeça dele e acabou funcionando muito bem. Então, se eu pudesse dar uma dica pro pessoal que tá começando e principalmente, né, criando uma rede social profissional agora, eu acho que o segredo aqui é muito mais o quando você consegue ser frequente em criar conteúdo, porque a rede social vai indexar, vai entregar para você, desde que você faça tudo direitinho, e acho que principalmente como ele vai se conectando com essa audiência que vai se construindo. Porque no fim do dia, o que mais atrapalha o processo de crescimento de alguém na rede social é a pressa. Porque se você tem pressa, você vai querer investir. Vai botar mais dinheiro e vai perdendo. E assim, né? Se você hoje coloca um dinheiro para fazer um impulsionamento de mídia dentro do Facebook ou algo do tipo, ele entende que você tem dinheiro e só vai pedir de investimento nesse ponto. Tanto que é muito legal você ver grandes criadores de conteúdo de outros nichos criando novos canais muito menores, só que estão rentabilizando muito mais porque eles estão vindo pela essa parte do orgânico. E tem uma segunda coisa. Quando você acaba impulsionando, assim, muito para você querer crescer rápido, às vezes você adquire uma audiência que não é de fato que você vai seguir, que vai acabar engajando com você. Então o crescimento orgânico ele é muito importante desde que você consiga ter essa assiduidade de criar o conteúdo. Então aqui tá caindo um mito, né, Art? Acho que você tá trazendo um ponto legal que é... Pode impulsionar? Claro, impulsionar ajuda, aumenta... Mas se você não se preocupar antes com a geração do orgânico, ou pelo menos em paralelo, você talvez vai só botar dinheiro e talvez você vai construir uma audiência que não é a sua, perder o dinheiro, ou você vai construir uma audiência que talvez você não consiga se conectar com ela, perder o dinheiro novamente. Perfeito. E do outro lado você não está se preocupando em criar aquele conteúdo que realmente vai transformar a conversão. Porque você está só preocupando com o topo do funil, você tem que preocupar com o final do funil. Exatamente. E aí é a combinação, você tem que ter o topo, claro, mas se você não tiver conteúdo que enderece uma conversão mais fácil, não é verdade? Você não vai conseguir gerar dinheiro. Ô tio, eu tenho um amigo meu que uma vez ele chegou para mim e fez uma pergunta que me pegou. Ele falou assim, por que as pessoas compram mídia? Aí eu falei assim, para ter clientes. Ele falou assim, não. Você compra mídia para você mostrar um conteúdo. Aí, esse conteúdo pode ser um conteúdo para gerar um lead, esse conteúdo pode ser um conteúdo para atrair cliente, só que a compra de mídia não é para conversão direta. Não. Então, essa estratégia, ela depende muito. Então, você tem dois tipos de pessoas em relação a isso. A pessoa que, sei lá, tem um produto, tem um imóvel e vai impulsionar na rede social para falar sobre aquele produto,
O que é muito específico para você achar alguém na hora certa, nesse momento, para aquele produto. Ou aqueles que impulsionam quem eles são, os valores, como ele faz o atendimento dele, para aí sim conseguir indicar aquele produto na parte final. Então, eu acho que o criativo, né, o que você impulsiona, o que você coloca na rede social, ele tem que ter esse racional para a pessoa entender qual é o step de consumo até chegar nessa tomada de decisão ali no fim do dia. Porque a minha, e aí de novo, mais uma opinião pessoal minha, a tomada de decisão ela é uma construção que ela tem que passar por muitos pontos, que não é só você ver um anúncio na internet, perfeito, né? Então, perfeito. Ainda mais sendo uma decisão de vida, né? A gente tá falando aqui de 30 anos de financiamento muitas vezes. Exatamente. Cara, muito legal esse papo. Agora me conta um pouco sobre esse mercado de nano-influenciadores. Ele está crescendo, você está vendo eles desenvolverem produtos, você está vendo eles construírem uma economia diferente do que a gente é. A gente vê grandes influenciadores, enfim, aí vendendo cosmético, vendendo carro, vendendo, enfim, que botam produtos aqui que estão vendendo, ou até influenciadores, a gente viu a Rihanna num final de Super Bowl lá fazendo propaganda do cosmético dela no show. Isso é um grande influenciador. Como é que está esse mercado para nano-influenciadores? A gente tem uma percepção que grandes criadores estão virando marcas e competindo com as marcas que antes eles anunciavam, e os consumidores estão virando criadores de conteúdo. E aí que a gente olha para esses micro e nanos, que são pessoas ali que vão ter 10, 15 mil seguidores nessa ponta. Lá onde a gente trabalha, acho que uma das grandes funções é trazer oportunidades para esses criadores. Você acredita que hoje tem pessoas com 5, 6 mil seguidores na rede social que conseguem tirar até 10 mil reais simplesmente criando conteúdo e indicando coisas que eles acabam acreditando. Eu trago esses números aqui, mas para vocês entenderem o poder que isso tem de uma boa recomendação fundamentada. Legal. Então, o mercado de criadores menores, ele é muito específico porque ele é muito próximo, né, de quem está comentando. Comenta lá na fotografia da Rihanna, você não vai ter resposta de ninguém. Agora, comenta num criador pequeno, pô, gostei do seu conteúdo, olha que legal. Você vai ver como essa pessoa vai engajar, vai interagir, vai nos seus conteúdos, vai interagir nos seus conteúdos e assim por diante. É isso mesmo. Então, o poder da proximidade, ele é muito relevante. Tanto que, aí eu vou trazer visão de outros segmentos, né? Mercados que antes eram gigantescos começam a fazer pequenas vendinhas no bairro para trabalhar aquilo que a gente chama de venda por proximidade. Uhum. E no fim, eu acho que um corretor é exatamente isso. É o cara que faz a venda por proximidade. Então, eu acho que é um mercado muito legal, tem muito a se explorar, e acho que as possibilidades, elas começam a crescer cada vez mais quando você entende que, no fim, a gente está falando sobre comunidades. Né? E aí, cada corretor tem a sua comunidade de clientes, mas também tem a comunidade de corretores, só que também tem uma comunidade maior de pessoas que têm esse interesse em moradia e assim por diante. Tanto que, e aí, pô, eu acho que é super legal mencionar isso aqui, às vezes você tá deixando de criar um conteúdo com um cliente seu, que ele pegou a casinha dele, aí ele foi lá, ele gravou lá um conteúdo, pô, sei lá, da chavinha, abrindo lá e mostrando, pô, como que você utiliza isso para mostrar para sua audiência, você enquanto corretor, que você acabou de realizar o sonho de uma pessoa, incentivando a pessoa do outro lado, em vez de focar somente nos produtos. Então, eu acho que o mercado de micro e nanos, ele fala sobre proximidade, sobre engajamento, acho que mais do que isso, sobre, no fim, aquela realização, né, de você comprar uma coisa que você gosta, interagir com alguém que você se importa, pedir uma recomendação de algo que está acontecendo. Eu, particularmente, né, vim aqui em BH e perguntei para vários amigos meus que são mineiros, aonde que eu poderia almoçar, por exemplo. Né? Não fui no Google, perguntei para pessoas que eu gosto e elas me responderam. Então, é super relevante entender esse mecanismo, é essencial para você destravar uma rede social e, consequentemente, crescer. Não, e que volta, fazendo quase que um fechamento aqui, você começou falando, né, Arte, de relevância, né, de influência, de que o Brasil é um mercado extremamente influenciável. Super. E ele é cada vez mais influenciável por pessoas mais próximas. Ele pode ser influenciável por grandes caras, grandes influenciadores ou grandes personalidades que geram movimento, enfim, algum tipo de movimento cultural que você estava trazendo. Mas, do outro lado, para fazer negócio, ele quer confiança, ele quer ter alguém que tenha essa autoridade para fazer com que ele tome a decisão. Então, é muito bacana. Agora, em resumo, nós falamos bastante aqui, mas eu quero que você fale da Brand Lovers. Então, como esse monte de corretor que está nos ouvindo aqui, que é muito bacana,
pode se tornar um micro-influenciador, um nano-influenciador através da plataforma da Brand Lovers? A Brand Lovers é um aplicativo que ele tem a função de democratizar esse jogo da influência. A gente não quer só que o Felipe Neto e, sei lá, influenciadores gigantes ganhem dinheiro em cima disso. A gente quer que qualquer pessoa que tenha acesso à internet e que possa criar um conteúdo também possa monetizar isso. Então, acho que dentro do modelo de rede social, do dia a dia, até do próprio corretor, tenho certeza que ele interage com várias outras marcas. E aí, são essas marcas que ele poderia mencionar para essa audiência, fazer uma referência, ter um cupom com o próprio nome e ser remunerado em cima disso. Vou fazer um paralelo e aí já volto aqui de novo para o nosso mercado. Lá eu tenho, por exemplo, professores de educação física, Legal. Que eles estão em comunidades de marcas de suplemento e eles indicam essas marcas para os alunos, eles usam cupons e esse profissional ganha uma comissão em cima disso também. Acho que você trouxe um ponto aqui de comunidade, né? Desse senso de participar de uma comunidade nichada, especializada para aquele tema, né? Só para você ter uma noção, e aí trazendo para cá. Lá na Brand Lovers a gente tem, por exemplo, marcas de casa e decoração. Então, hoje, um corretor como esse, ele poderia chegar para um cliente dele e falar assim, você acabou de adquirir aqui o seu imóvel, eu tenho um cupom aqui dentro dessa empresa de casa e decoração que você pode utilizar para comprar os seus móveis, por exemplo. E ele tem uma nova fonte de remuneração em cima disso. Ele pode indicar uma marca que faz, sei lá, manutenção de carro, para a pessoa saber, e ele tem um cupom e ele ser remunerado em cima disso. Então, acho que o que a Brand Lovers tem feito é entregar para esse criador de conteúdo uma forma de se conectar com marcas que ele ama, por isso que o nome Brand Lovers, e ser remunerado por uma indicação verdadeira, porque ele utiliza esse serviço e esse produto também. Claro. Então é bem legal porque ele consegue ter outras fontes de monetização e não ficar estressando a base dele apenas com um produto, uma visão, um discurso e assim por diante. E conectar, acho que bacana que conecta com outros segmentos vinculados muitas vezes. Exatamente. E gera até novas fontes de novos clientes, né? Exato. Você pode novamente utilizar essas outras marcas para abrir o seu topo do funil novamente, com talvez vindo de outras categorias que poderia ajudar demais, né? É o que a gente chama, né, de novo mais um termo em inglês, né, o cross-sell. Então você tem um produto, você tem uma linha de venda, mas você pode indicar outras coisas que complementam esse mix e, de novo, faz com que a pessoa entenda que você entrega uma utilidade quase que pública ali, claro, né? Porque você está entregando um valor percebido sobre algo que antes ela não teria acesso e, você que indicou, então você tem esse fortalecimento super legal. Isso é muito bacana. Rafa, muito obrigado, imagina, cara. Sensacional esse papo. Eu falo que, assim, cada papo aqui é um aprendizado, mas esse aqui foi muito legal, porque acho que todo corretor hoje que está entrando ou que já está aí no mercado, ele tem essa expectativa de usar a rede social. Só que muitas vezes ele não sabe, ele investe dinheiro. Hoje eu estou vendo muito corretor investir muito dinheiro e você trouxe um monte de insight bacana que muitas vezes ele não está gerando necessariamente valor para aquele dinheiro que ele está investindo e vai ser um dinheiro que talvez vai criar uma audiência errada. Então, bacana demais, obrigado demais. E você, corretor, que nos escutou aqui, gente, aproveita demais, porque tem muito ensinamento aqui com arte. Valeu, cara. Ti, obrigado pela oportunidade. E queria deixar uma mensagem final aqui pro pessoal. Acho que a maior parte das pessoas, quando tenta criar um conteúdo, ela se frustra justamente por essa expectativa de querer ser um outlier ou algo que, assim, ele vai fazer e acha que vai ter um retorno na hora. Mas eu acho que no fim o grande segredo, como tudo na nossa vida, é de fato ter uma construção sólida sobre esse modelo. E para quem hoje tem esse entendimento, a chance de um retorno é muito maior. Conta com a gente, não só na Brand Lovers, mas do que você precisar aqui de conteúdo pra gente poder trazer cada vez mais insight pro pessoal e principalmente fazer com que eles consigam ter mais uma fonte de renda, mais um canal de aquisição para que decole vendas e acho que principalmente a gente consiga ter esse sonho da moradia no Brasil, que no fim eu acho que é o mais importante. Muito legal, cara. Obrigadão. Obrigadão, irmãozinho. Valeu, tamo junto. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.